Olá, nós estamos iniciando mais um programa Assembleia Convida e hoje estamos recebendo aqui as honrosas presenças aqui do grande batalhador, militante sindical, o Edson Carneiro Índio, que é o nosso secretário-geral da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, e também o Antônio Carlos Cordeiro, que é da direção nacional da Intersindical. E nós vamos hoje aqui debater um tema importante que está sendo já discutido em todo o Brasil e no Congresso Nacional, que é o processo de terceirização do trabalho, sobretudo por conta de um projeto de lei, um PL que está tramitando no Congresso Nacional, o PL 4.330 de 2004, que na verdade vai precarizar ainda mais o trabalho, vai prejudicar os trabalhadores. É uma nova ofensiva do capital contra os trabalhadores, e nós queremos fazer um debate em torno disso para que o telespectador entenda a gravidade da situação. Edson, Índio, muito conhecido no movimento sindical, Índio, qual é hoje a situação desse processo de terceirização no Brasil hoje? Por que se fala tanto contra a terceirização? Quais são os efeitos negativos para os trabalhadores brasileiros? Os efeitos são vários, deputado. Primeiro, nós temos hoje no Brasil cerca de 12 milhões de trabalhadores que estão contratados por firmas terceirizadas. Esses trabalhadores recebem salários muito menores que os trabalhadores contratados diretamente pelas empresas. São trabalhadores que não dispõem dos mesmos direitos e conquistas dos trabalhadores que não são terceirizados. Os terceirizados também são as maiores vítimas de acidente de trabalho. Mais de 80% dos trabalhadores que se acidentam no local de trabalho, que adoecem por conta das condições de trabalho, são trabalhadores terceirizados. A jornada de trabalho dos terceirizados é uma jornada ainda maior do que aqueles que não são terceirizados. E, portanto, esse processo de terceirização no Brasil só serve para aumentar o lucro das empresas em prejuízo dos trabalhadores. E é por isso que nós, a Intersindical e outros setores do movimento sindical e dos trabalhadores, vêm se mobilizando contra a aprovação desse projeto. Na verdade, nós temos na Câmara Federal a tramitação do 4330, como o deputado falou, que já tramita desde 2004, mas também temos um projeto no Senado, que é o PLS 87, de autoria do deputado Eduardo Zeredo, do PSDB de Minas Gerais, e temos também uma ofensiva dos patrões e dos governos que está no Supremo Tribunal Federal, porque como eles não conseguiram aprovar até agora o PL 4330 na Câmara, eles tentam por todas as vias legalizar a terceirização, com o nome de que quer regulamentar, coisa que a gente também acha que precisa botar travas. O que na verdade eles querem é legalizar o que hoje é fraude, Querem generalizar a contratação para todos os setores da economia brasileira, o que vai trazer um prejuízo imenso para os trabalhadores e para a sociedade. Vai aumentar a concentração da renda, aumenta a desigualdade social, em prejuízo dos trabalhadores apenas para oferir mais lucro para as empresas, coisa que a gente acha que a sociedade brasileira não pode permitir esse retrocesso. Cordeiro, e o processo de terceirização ele tem prejudicado muito a organização dos trabalhadores, a organização sindical. A terceirização fragiliza os funcionários, os trabalhadores terceirizados não têm tido condições de fazer um movimento sindical combativo, eles nem são sindicalizados nas categorias profissionais da qual eles servem e trabalham, por exemplo, dos bancários. Tem setores que são terceirizados, mas eles não são sindicalizados no sindicato dos bancários, eles não têm nível de organização para fazer a luta política em defesa de melhores salários, melhores condições de trabalho. Como que você vê essa questão da organização sindical dos terceirizados, dessa fragilização? Então, uma das principais implicações do processo de terceirização é exatamente fragilizar o movimento sindical, dividir, pulverizar, porque o centro do ataque aí aos direitos trabalhistas, a precarização do trabalho, ela visualiza um instrumento que muitas categorias históricas dos trabalhadores conquistaram, que foram convenções coletivas com piso salarial muito acima do mínimo, às vezes de 2 salários mínimos,
com direitos de vale alimentação com valor razoável, com outros direitos sociais consagrados nesses contratos coletivos de trabalho que a gente chama de convenção coletiva. O capital, na sua ofensiva para reduzir direitos e precarizar o trabalho, eles começaram a querer fazer outras categorias, outros setores, para não se aplicar essa convenção coletiva. E aí essa figura do terceirizado entrou com mais força, principalmente em categorias que têm esses contratos coletivos fortes, como petroleiros, bancários, metalúrgico, que são categorias que têm direitos conquistados em lutas, negociações sindicais, muito mais amplo do que aqueles estabelecidos na CLT ou mesmo na Constituição Federal. Então a terceirização aí implica uma redução desses direitos. Um exemplo, eu sou empregado da Caixa Econômica Federal. O piso do trabalhador do bancário da Caixa Federal hoje está em torno de R$2.000. O vale alimentação e refeição, só para dar um exemplo de um direito, teria mais 1.000. Então ganharia em termos de salário direto e indireto 3.000. Além de um plano de saúde bastante razoável. Então o terceirizado, ele vai ganhar um salário de R$700, um vale alimentação de R$300, então ele vai ganhar 1/3 do que ganha o trabalhador bancário da Caixa Econômica Federal, apesar de realizar o mesmo trabalho, que atende a pessoa que tem conta corrente na Caixa, que faz serviços similares a bancário. E isso se espalha para outras categorias. E esses sindicatos e esses trabalhadores terceirizados não podem ser representados pelo Sindicato dos Bancários, pela estrutura sindical brasileira, porque eles não são considerados bancários pela lei. Entendi. E aí eles são representados por sindicatos de cartório, fantasma, muitas vezes organizado pelos empregadores, para reduzir direitos. Então essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem em relação à organização sindical desses trabalhadores, porque os sindicatos tradicionais, combativos, que têm presença aí já há muitos anos na luta trabalhista e na luta geral dos trabalhadores, eles acabam representando basicamente a categoria que a gente chama efetiva preponderante. E esses terceirizados ficam meio que à margem, representado por sindicatos fantasma, organizado pela patronal, que efetivamente não fazem a luta. Esse é um problema que acaba reduzindo cada vez mais os direitos trabalhistas e precarizando o trabalho. Tá, Índio, você há pouco nos dizia aqui nos bastidores que os grandes penalizados são as mulheres, né, no processo de terceirização, são as mulheres, os jovens e os negros. No serviço público, nós acompanhamos muito aqui o processo de terceirização, principalmente na rede estadual de ensino, né, onde os trabalhadores de limpeza são terceirizados, os trabalhadores da vigilância, e há uma grande precarização e uma grande rotatividade também. Os trabalhadores não permanecem muito tempo nos seus postos de trabalho, então eles não criam vínculo com a comunidade escolar, com o projeto da escola. E tem um agravante aqui no estado de São Paulo, que é o famoso professor categoria O, que também é uma forma de precarização do contrato de trabalho. O professor é contratado por 1 ano e depois ele é impedido de voltar. Depois vencido o contrato, ele fica 1 ano afastado da escola. Então esse professor também não cria vínculo, mas os funcionários também não criam vínculos. E tem uma alta rotatividade. Isso prejudica muito os serviços públicos, não só da educação, a educação que eu acompanho mais, mas na saúde há um processo imenso de terceirização, no judiciário, né? Os efeitos são perversos também nos serviços públicos. Como que você vê isso aí no serviço público? Como o deputado falou, a situação também no serviço público é gravíssima. Primeiro, esse aspecto de quem são os mais prejudicados, né? Que são as mulheres, os trabalhadores negros e os jovens, né? Que são a mão de obra contratada com valores ainda menores, né? O que é um absurdo, que a discriminação às mulheres, nós estamos agora na semana do 8 de março, nós temos que lutar pela igualdade de direitos, enfim. Mas, de fato, as mulheres, os negros e os jovens são as maiores vítimas dessas contratações terceirizadas. Isso por quê? Porque as empresas aproveitam desses setores que são mais fragilizados, que precisam do emprego e têm que se submeter a qualquer salário porque precisa sobreviver. É um aspecto muito importante que a gente não pode deixar de registrar, como o deputado bem lembrou. Tem a questão também da rotatividade, né? Também esses trabalhadores terceirizados não criam vínculo,
são contratações. Em média, nós temos no Brasil uma das maiores taxas de rotatividade do mundo. Isso é muito importante. Isso em basicamente todas as categorias do setor privado, né? A rotatividade é muito grande. Só que entre os terceirizados, a rotatividade é pelo menos no dobro, né? Ou seja, o trabalhador fica pouquíssimo tempo ali e cria todas as... E há uma perda de qualidade do serviço. Nós acompanhamos aqui a terceirização do metrô, dos funcionários do metrô, cai qualidade, mais acidentes, não é isso? Na Sabesp também é um grande processo de terceirização. Totalmente. Vocês acham que perde a qualidade, porque não tem investimento em formação, a pessoa não cria vínculo, logicamente não... Claro, as consequências são imensas, né? Porque não tem tempo para preparar o trabalhador, correto? As empresas que tomam o serviço, que contrata a firma terceirizada, ela repassa a obrigação, ela não quer saber de treinar aquele trabalhador para realizar essas atividades. Isso, sem dúvida nenhuma, no serviço público piora muito o atendimento à população. Quer dizer, não prejudica apenas o trabalhador terceirizado, prejudica o conjunto da população que precisa desses serviços públicos. Porque esse trabalhador, ele já fica pouco tempo, ele não consegue criar esse vínculo. Ele não tem investimento na sua qualificação. Isso, no setor bancário, como o Cordeiro lembrava, tem um agravante muito grande, porque essas empresas terceirizadas, elas lidam com a conta bancária dos clientes. Nossa. Ou seja, o seu sigilo bancário, às vezes nós tivemos vários casos que o crime organizado, eles implantam gente nessas empresas terceirizadas para ter acesso às contas das pessoas e até para praticar crimes contra essas pessoas. No serviço público, essa realidade também é muito grave, né? A terceirização no serviço público, primeiro, ela subverte o concurso público, correto? A forma de entrada na administração no serviço público deve ser, conforme a Constituição, pelo concurso público. Então, ao você não precisar do concurso público, você cria uma porta que já precariza o trabalho, né? Precariza primeiramente o atendimento à população. Essa precarização do serviço público, ela é grave porque primeiro ela esvazia o serviço público, né? Perde a capacidade de planejamento que o poder público tem que ter das suas ações, dos seus serviços que precisa prestar para a população. E tem um aspecto que é pouco lembrado, que também é muito importante, particularmente que nós estamos vivendo nesse período agora, dizer, a corrupção no Brasil, particularmente quando envolve entes públicos, ela se dá entre o poder público e empresas que fornecem serviço para o poder público. Ou seja, os contratos de terceirização nada mais são do que você transferir para essas empresas parcelas daquilo que é dever do Estado. E não raros essas empresas prestadoras de serviço para o poder público, no caso da terceirização, eles vendem a mão de obra para o Estado, coisa que a Constituição impede, porque o trabalhador não pode ser visto como mercadoria, não pode ser vendido. Isso aumenta a corrupção no Brasil, porque essas empresas, não raros, são as financiadoras de campanhas eleitorais dos candidatos. Isso acontece no âmbito federal, no âmbito das empresas estatais federais, acontece no âmbito das empresas estaduais, acontece muito nos municípios, né? Como o deputado lembrava, na educação também a merenda é terceirizada, né? Os trabalhadores de apoio têm muito processo de terceirização e está claro para todos os especialistas e para nós que atuamos no mundo do trabalho, que a terceirização é a forma mais acabada da precarização do trabalho. A maneira mais completa para precarizar o trabalho é a terceirização. Mas não é apenas a terceirização. Como o deputado lembrou, o professor categoria O é uma forma de precarização, porque ele não percebe os mesmos direitos, né, não tem as mesmas garantias que o professor que não é categoria O, que não é estável. Como o deputado bem lembrou, acaba o contrato, ele fica sem vínculo, né? Às vezes não pode pegar a aula novamente, ou seja, esse processo de terceirização, ele traz consequências nefastas para o conjunto da população brasileira. E é por isso que a gente vem discutindo com os trabalhadores, discutindo com todas as categorias, chamando a atenção da população brasileira para esse processo. Porque parece que não é isso, né? Assim, o que os patrões, os governos dizem que a terceirização é a forma moderna de contratar.
é uma realidade mundial, veio para ficar, a modernidade, e nos acusam de que nós somos contra a modernidade. Muito pelo contrário, né? Nós achamos que a modernidade tem que vir para melhorar a vida das pessoas, né? Para melhorar os serviços públicos, para melhorar as condições de trabalho. Nós temos tecnologia aí para tudo, né? E essas tecnologias e as formas modernas de gestão, elas deveriam vir para melhorar a sociedade. E o que acontece aqui é que é o contrário, né? Na verdade, é só para aumentar o lucro das empresas, né? Só para aumentar a arrecadação do Estado e garantir... E quem paga a conta são os trabalhadores, né? E a população que precisa de serviços públicos. Na verdade, é a intensificação da superexploração do trabalho, da mais-valia e, sobretudo, da acumulação capitalista. Agora, eles cortam exatamente nos trabalhadores. Mas, Cordeiro, você que é advogado, que é um jurista... Você tem acompanhado muitos trabalhadores, entram também com ações contra as empresas, não só as terceirizadas, mas as empresas que contrataram as terceirizadas. Juridicamente, como que está essa questão? Esses trabalhadores terceirizados estão ganhando causas contra as empresas que contrataram as outras empresas terceirizadas? Tem muito debate na Justiça sobre esse tema? Tem um debate muito grande na Justiça do Trabalho, inclusive tem algumas ações no Supremo Tribunal Federal, que é no sentido de estar uma repercussão geral sobre o tema. Porque o TST consolidou o entendimento, já de alguns anos, através da súmula 331, que seria só possível terceirizar a área de segurança, a área de limpeza, as áreas meio, técnica e não as áreas fim das empresas. Aí o projeto de lei 4.303, ele avança nisso. Ele avança para poder terceirizar tudo. Ele amplia. Terceirização radical, de terceirizar inclusive então, as áreas fins. Então o que é ruim fins. vai ficar muito pior. Exatamente. Porque eu sou daquele, estava até comentando com o Índio, que eu trabalhei numa vidraria no fim dos anos 70, o guarda era vidreiro, que era uma empresa, a moça do restaurante também era vidreira. Nos bancários a mesma coisa, no Banespa, o guarda do Banespa era bancário, a pessoa da Copa era bancária, a pessoa da limpeza era bancário. Então todos participavam da categoria preponderante. Sim. Depois foi se abrindo, abriu para limpeza, abriu para vigilância. Foi fragmentando. Isso, e agora a ideia é tentar escancarar, permitir a terceirização em tudo, que é um golpe contra os direitos dos trabalhadores, para tentar enfraquecer convenções coletivas que ampliaram os direitos acima da legislação. Então, a Justiça do Trabalho hoje tem uma postura de condenar as empresas que contratam terceirizado para atividades fim. Então, elas têm uma responsabilidade que se chama de subsidiária. Se a empresa que terceirizou, a empresa interposta, não paga o trabalhador, quem paga é quem contratou. Inclusive, daria vínculo. Com essa lei sendo aprovada, esse direito vai perder para os trabalhadores. E é importante, inclusive, destacar um aspecto que o movimento sindical tem debatido e tem lutado, que combater a terceirização não significa ser contra os terceirizados. Porque o que nós defendemos, por exemplo, eu e o Índio somos dos bancários, sindicatos bancários, é que a convenção coletiva dos bancários venha valer para todos os trabalhadores que prestam serviço para bancos. Então, não só para os bancários, mas para todos os terceirizados que prestam serviço para banco tenham direito dos mesmos direitos previstos na Convenção Coletiva Nacional dos Bancários. Então, nós temos também a necessidade dessa organização de ampliar direitos para os terceirizados, para que, efetivamente, a partir da consolidação dos direitos dos terceirizados, mesmo direito dos que estão na ativa, os efetivos, a terceirização passa a não ter muito sentido para a patronal. Porque hoje eles terceirizam para reduzir os direitos. Então, terceirizam em massa na Petrobras, nos principais bancos, nos metalúrgicos, que é exatamente para não cumprir aqueles direitos históricos conquistados pelos trabalhadores através das suas lutas sindicais. E a Intersindical tem cumprido um papel importante, né, fazendo esse debate e se colocando à frente desse movimento. Hoje ela está na linha de frente, junto com outros setores do movimento, fazendo uma campanha nacional. Nós fizemos um seminário nacional recentemente, que teve uma ampla repercussão.
levamos representante do Ministério Público do Trabalho, que também é um aliado do movimento sindical nessa luta contra a terceirização. Levamos especialistas, pessoas da academia, das universidades, fizemos um amplo debate. E outras centrais sindicais também já têm feito um trabalho nessa área e o movimento tem se unido. Como o Eduardo Cunha, o Índio, falou aí, vai colocar esse projeto de lei provavelmente em abril. Ele ameaçou. Ameaçou e disse que vai colocar em votação. E ele falou que vai colocar em votação depois de uma reunião com o presidente da Fiesp em São Paulo. Que defende, né? Que defende, é o SCAF, que defende a terceirização escancarada, radical, para reduzir direito dos trabalhadores. Então, a ideia é que o movimento sindical faça, a partir já de março, um plantão permanente na Câmara dos Deputados para evitar a aprovação desse projeto de lei que radicaliza a terceirização, que retira direito dos trabalhadores. Vocês têm notícias de que o governo federal seja a favor ou contra? Qual tem sido a posição da presidência da República? No programa de governo dela, ela explicitava uma posição contrária ao PL 4330, né? Bom, mas como tudo aquilo que ela escreveu não cumpriu, então nós não temos mais certeza de nada. Não podemos confiar. Nós temos que confiar ela praticou na força. Um estelionato eleitoral, né? Pois é, nós não podemos confiar na vontade, na boa vontade dos também, governos, né? Mas claro. Cumpriu. Tem que confiar na capacidade de mobilização e na atenção que a sociedade tem que ter para o que acontece no Congresso Nacional. O Cordeiro falava ali das organizações, a Intersindical é parte de um fórum, chama Fórum Nacional em Defesa dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização, que é composto por centrais sindicais, que é composto pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, os juízes do trabalho, que têm consciência e lidam no cotidiano com essas ações de terceirização, que são milhares de ações que chegam à Justiça do Trabalho. A Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho também é parte dessa luta, porque eles entendem que isso acaba com os direitos trabalhistas brasileiros. Eles têm uma formulação que quebra a espinha dorsal dos direitos trabalhistas no Brasil. Também é parte dessa campanha a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, que são trabalhadores concursados, que são do Ministério Público do Trabalho, que também são profundos conhecedores dessa realidade. Eles são autores de muitas ações, ação civil pública, para impedir esse processo de terceirização. Temos nesse fórum também setores que estudam a terceirização na Unicamp, né, na Universidade de Brasília, na UNB, na USP, nas diversas universidades, que são especialistas, acadêmicos, professores que estudam o fenômeno da terceirização desde o início da década de 90, que foi quando proliferou esse processo de terceirização. Recentemente, deputado, nós temos uma experiência agora concreta, que foram os trabalhadores do Comperj, né, no Rio de Janeiro, que foram demitidos, estão sem receber as suas verbas contratuais, rescisórias, e a empresa dá o cano e não tem quem socorre. A legislação ela é dúbia, porque a legislação, essa súmula, ela não força a empresa a ter o que a gente chama de responsabilidade solidária, que é o que os trabalhadores defendem. Ou seja, se uma empresa ou um governo contratar uma firma terceirizada, ela tem que se responsabilizar por tudo, correto? Tem que se responsabilizar, inclusive, pelos direitos dos trabalhadores. Enfim, muitos dos que nos assistem ou já foram diretamente afetados por isso, ou conhecem algum parente ou um amigo que perdeu o seu emprego e a empresa simplesmente não pagou as verbas rescisórias. E a empresa contratante, aquela que detém a atividade econômica, ela deveria ser obrigada a cumprir essas obrigações, porque ao fim e ao cabo esse trabalhador prestava serviço para essa empresa tomadora de serviço, e por isso essa empresa tem que se responsabilizar por esses direitos. Essa também é mais uma luta nossa nesse processo de discussão do PL 4330, porque nós achamos que qualquer tentativa de regulamentar a terceirização, primeiro ponto, tem que assegurar a responsabilidade solidária e garantir que todos os direitos desses trabalhadores terceirizados possam ser assumidos na sua integralidade
pela empresa tomadora de serviço. Porque a empresa terceirizada, hoje em alguns ramos, o setor de telecomunicações é amplamente terceirizado. O deputado falava da Sabesp, uma das razões mais sérias para esse processo da crise hídrica, da falta d'água, é o processo de terceirização. Porque a Sabesp, além de não fazer os investimentos necessários, além de deixar a própria sorte para depois culpar São Pedro, a Sabesp não fez os investimentos necessários nos reservatórios, nas obras necessárias, mas ela também terceirizou uma boa parte desses trabalhadores que faziam a operação do dia a dia. As empresas elétricas é absolutamente terceirizado, vários setores terceirizados. Os trabalhadores da imprensa são muito terceirizados. Uma das formas de contratar trabalhadores da imprensa, inclusive, imagino que aqui até na Assembleia Legislativa, que é o que chama de pejotização. O trabalhador não tem um contrato de trabalho, ele é uma PJ, ele é uma pessoa jurídica. Ou seja, ele deixa de ter direitos como fundo de garantia, como 13º. E a nossa luta, como o Cordeiro disse, é em defesa de todos os trabalhadores, particularmente desses trabalhadores terceirizados ou que têm contrato de trabalhos precários. É o PJ, é o funcionário chamado da cooperativa, que diz que é patrão de si mesmo, mas na verdade não é. Né? É o trabalhador que está na informalidade, mas trabalha, tem jornada fixa e que precisa de um registro de carteira. E essa é uma questão muito importante, porque as empresas, os patrões, o próprio deputado Sandro Mabel, ele nos acusa de defender os privilegiados. Ele diz que a gente só defende, que a gente quer defender os trabalhadores que têm todos os direitos, quando é o contrário. Nós queremos defender todos os trabalhadores, nós achamos que os trabalhadores terceirizados têm que receber os mesmos direitos, ter as mesmas garantias, né? Até porque isso é bom para o conjunto da população brasileira. Infelizmente, nós estamos numa situação gravíssima, né? Esse projeto, eles tentam passar sem informação para o povo brasileiro. A maioria da população não sabe que esse projeto está tramitando na Câmara dos Deputados. E nós, com certeza, vamos fazer muita luta, temos feito muitos debates. Nós, pela Intersindical, estamos fazendo debates nas categorias, fazendo seminários, fazendo palestra pelo país afora. O Fórum Nacional dos Trabalhadores Atingidos pela Terceirização é um espaço bem amplo, muito importante, que tem articulado lutas, que se articula com setores da academia, que se articula com setores progressistas do judiciário, que se articula com setores progressistas do Ministério Público do Trabalho, porque nós achamos que essa é uma luta que precisa da participação de todo mundo. Com certeza. Porque os seus efeitos vão aprofundar ainda mais a desigualdade social no Brasil, num momento em que a gente deveria discutir, né, como acabar com a desigualdade social, como desconcentrar a renda, como melhorar as condições de vida, melhorar as condições de trabalho no Brasil. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos aqui debatendo aqui com o Índio, com o Cordeiro, esse tema muito importante que é a terceirização, que é a precarização do trabalho. Olá, nós estamos de volta com o programa Assembleia Convida, debatendo um tema muito importante que é o tema da precarização e da terceirização do trabalho, que na verdade representa um verdadeiro ataque aos direitos e à dignidade dos trabalhadores brasileiros. Esse tipo de procedimento vem aumentando muito no Brasil e agora há uma resistência contra a aprovação de um projeto de lei, o projeto de lei 4.330, que tramita no Congresso Nacional, que vai aprofundar esse processo de terceirização. Nós estávamos falando há pouco sobre, Cordeiro, sobre o processo de adoecimento desses trabalhadores. Eles adoecem mais do que os outros trabalhadores por conta, eu acho, da superexploração, né? São discriminados, há um processo de discriminação e também de adoecimento desses trabalhadores. Queria que você falasse um pouco, você que acompanha mais de perto, qual é a radiografia desse processo de adoecimento? Bom, o trabalho do terceirizado é um trabalho extremamente estressante, um trabalho que muitas vezes leva a doenças das mais variáveis, inclusive doenças de caráter psicológico e tal. Para você ter uma ideia, eu trabalho num prédio da Caixa lá no Brás, prédio de 1.800 trabalhadores. Tem 600 empregados da Caixa efetivo e 1.200 terceirizados, que trabalham em telemarketing.
um do lado do outro, atendendo o telefone, atendendo o cliente da Caixa Econômica Federal. Essa é uma das áreas mais exatamente, a área de telemarketing hoje é a que tem o maior impacto. Esse pessoal não tem acesso à convenção coletiva dos bancários, não tem acesso ao nosso plano de saúde, não tem CIPA, que a maioria da CIPA desses lugares são controlada pelos patrões, não tem eleições democráticas de CIPA, não tem direitos trabalhistas garantidos, igual da categoria. São trabalhadores invisíveis, né? Exatamente. Eles, quase que invisíveis. E é um número significativo e de alta concentração. Por exemplo, eu moro lá na cidade de Barueri. Tem uma empresa do lado da estação que tem 8 mil trabalhadores de telemarketing. E eles ficam em espaço um ao lado do outro, com horário controlado para ir ao banheiro, com o telefone, o computador na frente, altamente estressante. Por isso, muitas doenças do trabalho. E isso ocorre também em relação a acidentes de trabalho. Nós estávamos até comentando o caso da Petrobras, de vários acidentes, porque isso prejudica mais os terceirizados. Tanto que tem estatística que me parece para cada 10 acidentes de trabalho, 8 envolve terceirizados, trabalhadores terceirizados. Então, é um trabalho que é precário, com alta redução de direitos trabalhistas e um trabalho que é exercido em condições de saúde cada vez piores. Por isso, esse problema também está muito vinculado à terceirização. E a discriminação, né, que você falou. Isso, que o Índio colocou na primeira fase, que é exatamente a discriminação em relação ao trabalho, vamos dizer assim. Essa área de terceirizados pesa basicamente a juventude, aquele que está dizendo, no primeiro emprego. E o primeiro emprego para arrebentar a pessoa, que não vai efetivamente se consolidar numa carreira, vai ter uma alta rotatividade. É o emprego dirigido às mulheres, que é mais exploração, aos negros, aos homossexuais também, que eles colocam lá porque tem esse fator que você fala do preconceito, que está invisível lá, que ninguém vê, não tem relação. Então, essa área do telemarketing, que ela é o principal foco, que a gente diria, do processo de terceirização, principalmente no estado de São Paulo, onde estão essas grandes empresas que a gente chama de teleserviço, teleatendimento. Esse é o trabalho mais precário. E ao invés de eles estarem representados pelas categorias preponderantes, por exemplo, trabalha em bancário, deveria ser bancário. Trabalha na área de telefonia, essas, deveria ser dos telefônicos. Trabalha em setor metalúrgico, deveria ser a convenção coletiva dos metalúrgicos, mas não é assim. Eles têm convenção coletiva própria, altamente rebaixado em seus direitos. E por isso que tem interesse da patronal, do capital, em reduzir esses direitos, ampliando a terceirização. Ela é seu principal instrumento de exploração e precarização. Muito bem. O Índio, como que vocês, eu não posso deixar aqui de tocar num tema importante, como vocês são sindicalistas, estão na Intersindical, no Sindicato dos Bancários, a questão do ajuste fiscal anunciado pela presidente Dilma, né, que vai cortar direitos previdenciários e trabalhistas. Como que esse projeto, essas duas medidas provisórias vai afetar todos os trabalhadores, mas sobretudo os trabalhadores terceirizados serão mais afetados do que os outros trabalhadores? Haverá um impacto maior? Sim, na medida em que esses trabalhadores, como têm um grau de rotatividade muito maior, são trabalhadores que muitas vezes precisam da proteção do seguro-desemprego, né? E agora vai ter que trabalhar mais tempo. As regras para a concessão do seguro-desemprego ficaram mais rigorosas. Ficaram mais difíceis, né? O governo lança a mão dessas duas medidas provisórias e, na nossa opinião, é um absurdo. Quer dizer, se precisa fazer ajuste fiscal no país, tem que ser cobrado daqueles que ganham bilhões. Deveria taxar as grandes fortunas, os bancos, as movimentações financeiras. Ou seja, quem tem que pagar... Tem crise no Brasil econômica? Tem. Agora, quem tem que pagar essa crise econômica são aqueles que lucram bilhões e que, enfim, a minoria... E sobretudo os rentistas. Sobretudo aqueles que ganham dinheiro... dívida pública. Claro, ganha dinheiro no sistema financeiro. O lucro dos bancos hoje, que é escandaloso a lucratividade dos bancos hoje, ela tem 3 grandes fontes, né? Primeiro, fonte de lucratividade dos bancos é especulação com os títulos da dívida pública, que o governo paga as mais altas taxas de juros do mundo.
Ou seja, o Bradesco, o Itaú, eles têm lá uma soma de dinheiro que eles chamam de operações de tesouraria, que é compra e venda de títulos da dívida pública, com uma rentabilidade extraordinária. A outra forma, os bancos cobram as mais altas taxas de juros dos clientes, que são ainda maiores, né? A taxa básica da Selic é muito distante da taxa real de juros que os bancos cobram. Na média, qualquer linha de crédito é 50% ao ano. Se a pessoa não pagar o cartão de crédito, usar o rotativo do cartão de crédito, a taxa de juros é escandalosa. Em qualquer lugar do mundo isso seria crime de usura e a pessoa deveria ser presa. E os bancos ainda assim terceirizam o trabalho, né? Terceirizam a mão de obra, como dizia o Cordeiro, e seriam eles que deveriam pagar a conta desse ajuste fiscal. Infelizmente, o governo Dilma optou por uma política econômica que, na nossa opinião, é contrária aos interesses populares, né? Tem que essa medida 664 e 665, que são medidas provisórias, elas precisam ser derrotadas e não pode dificultar o acesso do trabalhador ao seguro-desemprego, que é a hora que o trabalhador mais precisa, que ele perdeu o emprego, que ele precisa de uma proteção, que ele precisa garantir a alimentação da sua família, garantir as suas condições de vida. Também é o trabalhador adoecido, né? Uma das dificuldades também é acessar o seguro-saúde, o auxílio-doença. As regras ficaram mais complicadas, ou seja, também uma dificuldade, porque o trabalhador adoece no trabalho, né, e tem que ter, junto ao INSS, a Seguridade Social, o respaldo. A Intersindical, juntamente com outros setores, nós estamos empenhados, estamos fazendo campanhas, discutindo com os trabalhadores. Nós estamos participando de uma frente de movimentos sociais com inúmeros setores, das centrais sindicais, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Teto, o MTST, o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, outras centrais sindicais, organizações de todos os setores da sociedade, aí, de diversos setores, para barrar esse ajuste fiscal. Nós achamos que tem crise econômica? Tem. Quem deve pagar por essa crise são os banqueiros, são os grandes latifundiários, são esses que lucram bilhões aí no agronegócio, explorando o trabalhador, explorando inclusive os recursos naturais. A gente vê aí essas grandes fazendas, a monocultura da soja, a monocultura do eucalipto, né? São setores que têm recursos e que em diversos lugares do mundo existe o imposto sobre grande fortuna, imposto sobre herança, e na nossa opinião o governo Dilma deveria fazer esse tipo de ajuste e não atacar os direitos trabalhistas tão duramente conquistados, com muito suor, muito esforço, o que nos parece um tiro no pé, né? Porque são medidas que vai restringir o poder de compra dos trabalhadores, vai implicar numa paralisia da economia, né? Pode levar à recessão, pode aumentar o desemprego no país, quando o necessário seria mais atividade econômica, mais crescimento com distribuição de renda, porque também o crescimento da economia por si só não garante melhoria das condições de vida da população, a gente precisa de crescimento com distribuição de renda e, portanto, a gente chama a atenção da população para não permitir esse ajuste. E que é um ajuste fiscal que não é feito só pelo governo Dilma, é muito importante salientar que os governos estaduais, o governo Alckmin aqui em São Paulo, faz um ajuste duro, né? Ataca aí os trabalhadores da educação, muitos trabalhadores... Para você ter uma ideia, né, Índio e Cordeiro, o governador Alckmin, há 10 dias atrás, assinou um decreto proibindo, cancelando qualquer tipo de reajuste nos abonos, nas gratificações e nos adicionais dos servidores públicos. É um ajuste fiscal, um ataque aos já arrochados salários dos servidores públicos. E uma boa parte dos salários dos trabalhadores aqui de São Paulo, dos servidores, ele é composto basicamente por esses adicionais, por esses abonos e gratificações. O salário base mesmo, lá embaixo, R$400, R$500, o resto vem de gratificações. E ele congelou durante o ano de 2015. É um ataque aos trabalhadores, está demitindo 600 trabalhadores da Sabesp, 300 trabalhadores do Museu de Imagem e Som, está fechando vários institutos de pesquisa, como o Instituto Fundação Faria Lima, que é uma fundação importante aqui. Enfim, está fazendo uma verdadeira devassa, um ajuste fiscal que prejudica não só os trabalhadores, os servidores públicos, mas toda a população do estado de São Paulo.
né? Também nós tivemos agora a informação de que ele cortou 40 milhões de reais para a instalação de várias de fóruns em São Paulo. Então a situação aqui é muito grave também no ajuste fiscal. Tem a Dilma fazendo ajuste fiscal em Brasília e o Alckmin fazendo um grande ajuste fiscal aqui, prejudicando servidores e toda a população. Coisa, né? Então, nós, inclusive, o grande exemplo que nós temos na luta contra esses ajustes foi o exemplo que a gente viu no Paraná, que os trabalhadores se mobilizaram, foram à Assembleia Legislativa, milhares de trabalhadores na rua, que derrotaram o processo inicial de ajuste fiscal no Paraná. Esse mesmo processo os trabalhadores têm que fazer aqui em São Paulo e fazer a nível nacional. Porque é possível derrotar essas medidas provisórias. Só nas ruas que nós vamos conseguir. Exato, porque os trabalhadores têm que compreender que não dá para ter ilusão de que só o parlamento vai fazer as mudanças. É a mobilização que pressiona os deputados estaduais, nos estados, é a mobilização que pressiona os governos estaduais, o governo federal e o Congresso Nacional. Porque é o povo na rua se mobilizando é que vai garantir os seus direitos. Porque o que o governo federal e o governo estaduais estão fazendo é colocar os efeitos da crise para os trabalhadores pagarem. E não cabe aos trabalhadores que já têm poucos direitos ficar arcando com uma crise que os culpados são os rentistas, o sistema financeiro, a alta concentração de renda, o agronegócio. Tem muita gente que ganha dinheiro nesse país, muita gente que ganha muito dinheiro e muita gente que poderia pagar imposto e não paga. Por isso é necessário também recolocar o debate da reforma tributária, recolocar o debate da taxação das grandes fortunas, recolocar o debate do imposto sobre herança de maneira mais contundente. Por isso que o Brasil não faz efetivamente um trabalho de justiça social e distribuição de renda, porque a cada crise econômica que a gente tem, os governos tentam colocar na costa dos trabalhadores e do povo, sendo que tem os ricos, os que ganham muito aí, que poderiam efetivamente garantir o enfrentamento dessa crise através efetivamente de uma reforma tributária e de distribuição de renda. Os sindicatos e as centrais estão numa grande mobilização, como vocês colocaram, mas não todas também. Você tem uma parte do movimento sindical que tenta fazer um pouco de corpo mole, né? Que, de uma certa forma, acaba dando uma sustentação, ou pelo menos se omitindo em relação ao combate ao governo. É a nossa impressão, pelo menos até agora, que a gente tem conseguido um grau de unidade bastante grande entre as centrais contra esse ajuste. Mesmo a CUT? Mesmo a CUT tem participado? Tem participado. Força sindical também? Força sindical, quer dizer, com relação às duas medidas provisórias, há um acordo entre o movimento sindical de que não é possível permitir a sua aprovação. Nós achamos que, enfim, temos que fazer muito... Então a situação é tão grave que até as centrais que são chapas brancas não conseguem defender isso. Todas as centrais nesse momento estão se colocando contra esse ajuste fiscal. E precisamos da unidade de todo mundo, de toda a população. É importante também a população saber que quando a gente defende a tributação, a gente defende que os super ricos paguem. Não é os setores de classe média, não é você que tem uma boa casa, um bom salário. Não, para esses nós defendemos uma reforma tributária que diminua os impostos, né? Que diminua os impostos desses setores. Quem tem que pagar mais imposto no Brasil são quem ganha bilhões, são bilionários. E uma pequena parcela de imposto sobre esses bilionários já teria recursos suficientes para resolver o problema fiscal do país, para dar condições do governo seguir, enfim, fazendo políticas públicas, cumprindo o seu papel, que é de atendimento da educação pública, da saúde pública, da moradia popular, do transporte coletivo público, ou seja, dos serviços necessários para a população brasileira. Mas, deputado, eu queria, nosso tempo está se exiguindo, mas eu queria levantar um aspecto do problema da terceirização, que é muito grave, que é o problema do trabalho análogo à escravidão. Infelizmente, nós ainda temos no Brasil muita gente que é submetida a trabalho sob condições análogas à escravidão. E a fiscalização do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, dos agentes da fiscalização, observam que 85% das autuações desse problema do trabalho escravo são de empresas terceirizadas. Isso não acontece, como no passado, apenas na área rural. Meu pai, há 50 anos atrás, no Paraná,
trabalhava, ele e sua família, por escravidão por dívida, né? Isso até hoje prevalece. Isso na cidade, né? Seja com imigrantes, né? Temos aí o caso de muitos imigrantes bolivianos, imigrantes italianos, haitianos, mas também trabalhadores brasileiros, também jovens que são submetidos a condições análogas à escravidão. E o debate da terceirização revela também nessa área do trabalho escravo, os terceirizados são as maiores vítimas. Para a população entender a gravidade do problema, a extensão que esse processo de terceirização chegou na sociedade brasileira e, portanto, a importância urgente da gente combater esse projeto, impedir a sua aprovação e garantir trabalho digno para toda a população trabalhadora brasileira no estado de São Paulo, para que a gente possa viver bem, trabalhar decentemente, mas viver bem, com salários e direitos garantidos, como manda a Constituição brasileira. Olha, nós já estamos praticamente chegando ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer vocês pela presença, pelo esclarecimento que vocês estão fazendo aqui e chamando a população e, sobretudo, os trabalhadores a se mobilizarem contra a aprovação do projeto de lei, o PL 4.330, que tramita no Congresso Nacional. Esse projeto, como vocês colocaram, ele pode ser colocado em pauta em abril, né, segundo a determinação do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que é citado na Operação Lava Jato, mas a ânsia de prejudicar os trabalhadores é muito grande e tem o apoio de outros deputados e outros partidos que são financiados pelas grandes empresas que têm interesse nesse projeto. Até o presidente da Fiesp é um defensor desse projeto de lei. Então, é muito importante o trabalho de vocês pela Intersindical, vocês como sindicalistas. Parabéns por essa mobilização e pelo chamado da população e por vocês terem vindo aqui na Assembleia Legislativa esclarecer o telespectador, né, que ele tem que se mobilizar, senão o projeto será aprovado por um Congresso Nacional, né, que é majoritariamente representante do poder econômico. Exato. Das grandes empresas. Uma boa parte do Congresso Nacional recebeu financiamento de empresas privadas. Então, logicamente que, se não houver pressão da população, o projeto será aprovado e os trabalhadores serão mais uma vez prejudicados. Como se não bastasse já o ajuste fiscal, o arroxo salarial, a inflação, ainda nós teremos que engolir esse PL 4.330. Então, a participação de vocês aqui no programa foi muito importante para conscientizar o telespectador da TV Assembleia, que está nos assistindo em todo o estado de São Paulo, aqui na capital, na Grande São Paulo, na Baixada Santista e no interior paulista. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós que agradecemos. A gente que agradece o deputado Gianazzi, combatente, lutador em defesa dos trabalhadores. Muito obrigado.